Bom, o papel da poesia para mim no mundo é um papel de, vamos lá ver, de decifração. Vou explicar o que é que eu quero dizer com isto da decifração. Ahm, para já vamos pensar na própria origem da poesia. A poesia é a primeira forma de manifestação da comunicação pelas pessoas. As pessoas antigamente, e antigamente fala-se de um antigamente muito antigo, não é? De centenas de anos ou mais, não sabiam ler nem escrever, mas contavam histórias umas às outras, contavam coisas umas às outras. E como é que elas contavam? Contavam através da Da poesia, poesia. não é? Porquê? Porque tinha a rima, porque tinha o ritmo, porque tinha toda uma estrutura formal que facilitava a memorização. E por outro lado, sou capaz de jurar que as primeiras formas de linguagem que os seres humanos tiveram foram poéticas. Porquê? Porque foram as primeiras formas de tentar dar nomes ao mundo, de explicar Ok, o ok. mundo, de dizer o que é que as coisas. Ok. De nomear. Nomear o E mundo. a Boa. poesia nomeia o mundo. E nos nossos dias nomeia aquilo que nós sentimos, aquilo que nós. A forma como o mundo entra em nós e como nós entramos no mundo. Estes tempos de pandemia em que tantas pessoas foram obrigadas a ficar em casa e Certo. a não ter pretextos para fugir, para sair, não é? Esse confronto connosco mesmos pode ser muitíssimo doloroso, porque as pessoas podem não estar preparadas para olharem para si, para se Porque não tem a encararem. fuga, não é? Não Não tem um tem ponto, onde não há escape, não é? E isso é terrível. E nessa medida a arte, em geral, a poesia em particular, pelo menos no meu caso, têm essa possibilitam às pessoas quer pontos de fuga, salvo seja, não é? Eu estou a pegar uma expressão das artes visuais, mas possibilitam Mas realmente a faz sentido, faz possibilidade todo sentido. possibilitam escapes, mas também possibilitam o encontro connosco mesmos e com uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que é o sabermos que não estamos sós no mundo. Pronto, nestes tempos de pandemia, nunca as artes foram tão sentidas de uma forma tão essencial, tão importante, Sim, não é? sim, sim, sim. Porque nunca as pessoas consumiram tanta música, tanta literatura, tanto cinema, nunca houve tanto essa procura, essa necessidade, às vezes por razões de evasão, de fuga, de Ok, sentimentos, e também pode servir para isso, e a literatura ok. também pode ter essa função. Uma pessoa tem um livro de aventuras, de ação, de mistério, a gente esquece de nós, aquilo embrenhamos-nos ali assim nas peripécias, tal como um bom filme ou uma série, e tem essa capacidade de nos fazer esquecer do mundo. Enquanto houver pessoas, indivíduos, no mundo com consciência da sua individualidade, independentemente de fazerem parte de um todo e do mundo e de serem apenas uma gotinha no oceano, enquanto houver a consciência do eu no mundo, a poesia vai ter sempre voz para se manifestar, para existir, vai ter sempre razão de ser, razão de existir. A poesia é cada vez mais importante num mundo materialista, num mundo digital também, num mundo, por um lado materialista e por outro tão imaterial também, porque é tudo tão digital e é tudo tão impalpável, não Papel. é? E num mundo que vive também tanto de aparências, a poesia é um bocadinho aquele encontro com. E não é apenas para quem escreve, para quem lê também, sobretudo para quem lê, porque são mais os leitores de poesia do que os Do escritores que. de poesia, Sim, não é? sim, sim. Mas a poesia tem essa coisa maravilhosa que é de nos pôr a nu
connosco, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós nem sabíamos que éramos, de dizer aquilo que nós... de nos revelar, De repente nós lemos um poema e percebemos que aquelas palavras são as palavras que eu queria ter dito, que eu queria dizer e não sabia como dizer. Novos poetas, então não há novos poetas que são fantásticos, não é? Que são pessoas que têm trabalho feito, trabalho publicado, que são pessoalmente de altíssima qualidade. Sei lá, posso dar alguns exemplos: a Rita Taborda Duarte, o Rui Almeida, a Filipa Leal, e depois há outros escritores que se calhar nós não os associamos tanto à poesia, como é o caso, por exemplo, da Alice Vieira, que é sobretudo conhecida pela escrita infanto-juvenil, na qual ela é genial, é ótima, mas tem poemas maravilhosos também, e sei lá, há imensa gente, e há pessoas que são, sei lá, académicos, professores, estudiosos, que têm realmente trabalho, que não são tão conhecidos pelo seu trabalho poético. Sei lá, eu lembro-me do meu professor, o professor Manuel Guzmão, que é professor na Faculdade de Letras, ou pelo menos era, não sei se ainda é, e também tem um trabalho na área da poesia lindíssimo, coisas realmente muito boas, e eu, quer dizer, estou a esquecer, a deixar de parte imensos nomes, não é? É assim, nós somos um país assim um bocadinho esquizofrénico, porque parece que não há um meio termo, que é, ou é o povo que vê as telenovelas e o preço certo, ou então são os intelectuais que ouvem ópera e música clássica, e parece que não há um meio termo, parece que ali no meio não fica assim um vazio. E às vezes existe uma certa tendência para uma intelectualização da poesia, ou seja, para tornar como se a poesia fizesse parte assim de uma elite, de uma elite intelectual, de uma elite emocional, e às vezes eu própria tenho essa percepção de que às vezes há poetas que parece que escrevem uns para os outros, mais do que para um público em geral, não é? Mas os grandes poetas, para mim, são aqueles que... para mim, os meus grandes poetas continuam a ser aqueles poetas que eu li com 13, 14, 15 anos e que me tocaram a alma e que me continuam a tocar e que eu partilho com os meus alunos, e eles se sentem tocados pelas palavras desses poetas, tal como eu fui tocada 30 anos antes ou 40 anos antes, não é? E isso é realmente fascinante. Quer seja uma poesia mais confessional e mais íntima, quer seja uma poesia mais de brincar, quer seja poesia mais satírica, que continua a existir, quer seja a poesia de intervenção e que tenha esse caráter de luta, de quase guerra, não é? Contra aquilo que a pessoa considera que sejam as coisas que estejam mal no mundo, ou os valores em que acredita. A poesia é uma coisa muito mais concreta do que se pensa. Atenção, eu quando falei de certa altura haver aquela sensação de que os poetas escrevem uns para os outros, eu não estou a dizer isto, não é bem uma crítica, não é? Pode ser interpretado como tal, mas a minha intenção não é criticar. Eu acho que tem um bocadinho a ver também com as próprias referências que as pessoas têm, e portanto, e com o saberem de alguma forma que vão encontrar naqueles leitores pessoas que são capazes não só de identificar as suas referências, como de as compreender e de compreender a forma como elas foram feitas. Porque lá está, porque a verdade é que é assim, a poesia pode ser a coisa mais simples deste mundo, a brincadeira com sons e com rimas, que é uma coisa que eu não sei fazer, por exemplo, que tenho muita dificuldade em fazer, mas que, por exemplo, quando eu peço aos meus alunos para escrever, é assim que eles escrevem. Para eles a poesia é o som e é a rima, e depois é que vão percebendo que não tem que ser, que pode ser de outra maneira, que pode ser quase prosa, só que dita de uma determinada maneira, que podem recorrer aos recursos expressivos, uma metáfora, e sei lá que mais, e isso dá outro valor à linguagem, dá outra densidade,
e outra riqueza. E a poesia proporciona realmente abre essas possibilidades de usar a linguagem de uma maneira não prosaica, não é tão rotineira, a engrenagem do dia a dia. E é o que eu costumo dizer às vezes aos miúdos a brincar, é assim, olha lá, vocês dizerem à miúda de quem vocês gostam, tu és a luz dos meus olhos, ou tu dizes tu és beda boa, o que é que vocês acham que ela vai gostar? É um bocado isto, não é? E a poesia também é isto, é o tocar as pessoas e as pessoas que estão ao pé de nós. E sobretudo terem a noção de que a poesia não é assim uma coisa estranha, esquisita, opaca, difícil. E poesia, eu não percebo nada daquilo. Eu sempre tive esse tipo de reação. Vamos começar a estudar poesia. Ei, professora, poesia, não. E depois eu começo a mostrar-lhes exemplos de poesia e eles ficam... Mas isto é poesia. Pois claro que isto é poesia. E então começam... Claro que eu não consigo chegar a todos, como é óbvio, não é? Sim, há miúdos que vão continuar a odiar a poesia e pronto, eu nada posso fazer contra isso, não é? Mas há outros que não só começam a gostar, como começam a experimentar eles próprios, escreverem, fazerem e sentirem-se desafiados a colocar o seu pensamento e as suas emoções de uma forma poética. Tudo me inspira para escrever. Quer dizer, o que é que me inspira? O que me inspira a escrever é a forma como acontecimentos, pessoas, momentos, objetos me tocam. E me tocam num determinado momento e eu sinto necessidade de verbalizar, de colocar em palavras aquilo que eu sinto perante esses acontecimentos, essas pessoas, esses objetos, esses momentos. E então... pode ter um tom mais confessional, mais intimista, pode ter um tom mais universal, mas é isto. As redes sociais são um pau de dois bicos, digamos assim, para a poesia. Porquê? Porque, por um lado, permitem realmente encontrar público. Certo, e a verdade é que há páginas, sei lá, no Facebook, o Poema Ensina a Cair, Paradoxos, etc., que têm muitos seguidores, pessoas que adoram aquilo que se escreve e pessoas e poetas que, em nome próprio, partilham os seus trabalhos e os trabalhos e os poemas de outras pessoas. E têm realmente eco, as pessoas gostam, as pessoas procuram, as pessoas têm essa fidelização. Por outro lado... quando as coisas são colocadas na internet, elas são dadas. E são dadas e, portanto, ou seja, a pessoa não colhe louros, e nomeadamente louros financeiros, absolutamente nenhuns. Ou seja, os livros, a maior parte das pessoas, a certa altura, vou comprar o livro para que esse está na internet, se eu encontro na internet. As páginas que eu tenho, que eu sigo de poesia, permitiram-me conhecer poetas que eu não sabia e que eu não conhecia, e editoras que eu não conhecia. O Hélder Magalhães, exatamente, imensa gente. Outros, eu tenho aqui uma série deles que também encontrei e que comprei, e cujos livros eu quis comprar porque os quis ler mais, a partir daí. Não é? Portanto, nesse aspecto, as redes sociais permitem às pessoas o descobrir, olha, existe isto, é deste poeta, e a partir disso, é comprado nesta editora. Eu conheci imensas editoras, pequeninas editoras, que fazem um trabalho fabuloso de divulgação poética, com pequenas tiragens de 100 exemplares, 200 exemplares, aquilo são quase empresas familiares, se é que se pode chamar. São empresas, não é? Pelo menos em termos de finanças são... Mas é de gente que gosta mesmo de poesia, gente não é? Que gosta mesmo Faz de poesia. por amor exatamente, à poesia. Mesmo. E que sabe que não vai enriquecer com aquilo, mas que faz. São de militância quase. E as redes sociais também têm essa coisa boa, que é de dar a conhecer essas pequenas editoras e do trabalho fabuloso que elas fazem em prol, e nomeadamente dos poetas de agora, dos poetas contemporâneos. Eu acho que a boa poesia, são imensos os critérios para a boa poesia. A boa poesia para mim, intimamente, pessoalmente, é aquela poesia que
me proporciona a catarse e a cura a mim, como proporciona a catarse e a cura a pessoas que eu não faço a menor ideia quem sejam, de agora, do passado, do que quer que seja, não é? E essa é a cura no sentido de nomeação, de clarificação. E se a poesia ajudar a clarificar muitos dos problemas, por exemplo, sei lá, de questões de saúde mental e depressões, etc., que as pessoas têm, e a depressão é uma doença gravíssima e é uma doença muito pesada, muitas das vezes a depressão nas pessoas é algo que deriva de elas não serem capazes de exprimir aquilo que intimamente sentem. Até são capazes de encontrar causas e relações de causa e efeito entre acontecimentos que provocaram esse sentimento, mas depois não são capazes de dizer aquilo que sentem. E a poesia, até a este nível clínico, pode realmente trazer a cura. Faz lembrar, por exemplo, a arte-terapia, não é? Muitas vezes é usada pelos a arte-terapia, exatamente. Para... Sem dúvida. Então... E há correntes, inclusivamente, da medicina, e não é medicinas alternativas, nada disso, de médicos receitarem livros, literatura, aos seus doentes, como parte de um processo de cura. Sim. E isso é realmente muito interessante. Sem dúvida. Aquilo que... aquele poema que eu li e parece que foi escrito para mim, ou que foi escrito por mim, não foi escrito por alguém que eu não faço a menor ideia quem seja. E é lido por não sei quantas pessoas que não faço ideia quem sejam e que sentem o mesmo que eu. Exato, e isto dá uma sensação de irmandade. E não há como a arte reconcilia-nos connosco mesmos e com o mundo. Pois a arte pode ser provocação, pode ser transgressão, pode picar as pessoas, ferir as pessoas, pô-las em causa, questionar, não é? E às vezes de forma dura, de forma bruta, e como uma chapada, digamos assim, não é? E a arte também faz isso, e é incómoda, muito incómoda, não é? Incómoda quer para grupos sociais, porque pode e todos nós e temos conhecimento de poetas e de poemas que foram claramente poemas de transgressores, poemas de denúncia, poemas de mudança também, exatamente, e também connosco mesmos. De repente eu estou a ler ali uma coisa que está a denunciar os lados mais negros que eu tenho dentro de mim e que eu não quero ver e que eu não quero conhecer. E depois tenho ali aquele poema, ou tenho aquela personagem daquele livro, ou aquela obra de arte, ou aquela personagem de um filme que está a personificar os meus fantasmas, as minhas coisas, aquilo que mais me incomoda, que mais me dói, que eu não quero ver, não é? E a arte nesse aspecto é terrível, pode ser... um espelho, não? Exatamente. Um bocadinho como o retrato de Dorian Gray, não é? Que tinha, o Dorian Gray fez um pacto com o diabo, seria eternamente jovem e belo, mas a sua pintura ia envelhecendo, não é? E a poesia às vezes, não é? É essa pintura que a gente olha para ela e vê ali os nossos pecados, os nossos erros, as coisas que nós não queremos que ninguém saiba e que nós também não queremos saber. Depois está ali tudo ali espelhado, está tudo escarrapachado. Não é mau, não é fácil. E pode também ser interessante, nós temos esses fantasmas, esse lado mais sombrio, não é? Mais lunar, e através da arte também transformarmos em algo mais aprazível. Mais aprazível. Não é? Usando uma expressão popular que eu gosto muito, que é fazer das tripas coração, neste sentido de pegar naquilo que é mau, que é duro, que é visceral, e transformar aquilo ou um bocadinho como o diamante, não é? O diamante é carvão. Não é? Que é sujeita a doses inacreditáveis de pressão e se torna uma pedra preciosíssima, não é? Mas é carvão, a base orgânica, a consistência molecular do carvão e do diamante é exatamente a mesma, exatamente, sem tirar nem pôr. Só que foi sujeito a grandes pressões, e pressões
inacreditáveis e tornou-se aquilo. E a poesia pode... Assim tínhamos nós coragem para aceitar essas expressões. Novamente no diamante. Um diamante em bruto não tem propriamente valor. É a lapidação que é feita e a pedra do diamante é a pedra mais dura que há. É dura. Portanto, quem faz a lapidação são pessoas de uma arte, de um saber, e de uma delicadeza extraordinária, porque consegue fazer aqueles cortes certeiros, observando, analisando por dentro os veios, os interstícios, ver onde é que podem cortar sem escaqueirar por completo, sem destruir por completo aquela pedra. Então, e a poesia pode também ser essa lapidação das nossas almas, até ficar aquela coisa, eu não digo perfeita, mas perfeita para nós, não é? Ou seja, de paz, de compreensão, de amor próprio, não é? E de aceitação daquilo que nós fizemos de mal, daquilo que nós temos de mal, como parte de um todo. A única coisa que eu posso dizer é a voz poética não é uma voz diferente da nossa voz individual. A voz poética é o encontrar, é aquela voz que é capaz de exprimir, recorrendo à nossa língua e usando-a de uma forma mais criativa. E a poesia pode ser um exercício lúdico, divertido, de criatividade e de imaginação. Pegue-se na imaginação, pegue-se na criatividade e pegue-se numa observação atenta ao mundo. E o mundo não tem que ser coisas muito etéreas, pode ser as coisas mais simples, as coisas que estão ao pé de nós, o cão, o gato e aquilo que o cão e o gato nos fazem sentir, não é? Coisas tão simples, tão do dia a dia como estas, e tudo é poetizável, assim, entre aspas. E, portanto, é não ter medo, é não achar que a poesia é assim, uma coisa muito, muito fora de tudo e tal, e é só para alguns. Não é, é para qualquer pessoa. E depois, claro, se quiserem realmente continuar a fazer o trabalho e a investir, aí então é ler. Tudo e mais alguma coisa. Todos os poetas, do passado, do presente, os homens, mulheres, seja de onde for, se conseguirem ler em línguas estrangeiras, leiam em línguas estrangeiras, se não leiam as traduções, não faz mal, ler. Poetas infantis, poetas, tudo o que for. E nós podemos aprender através dos poetas, dos grandes poetas, ou dos pequenos poetas, não interessa. Temos o António Aleixo, que era analfabeto, e os poemas dele são de uma sabedoria, de uma beleza, são extraordinárias, aquelas pequeninas quadras, mas têm ali uma mundividência, toda uma filosofia de vida absolutamente brilhante. Exatamente. Portanto, não é preciso ser-se um grande intelectual para se escrever poesia. É preciso ser-se honesto connosco mesmos e depois com aquilo que queremos mostrar, transmitir, comunicar aos outros.